Bom dia, então, para quem está vendo pelo YouTube ou aqui na sala do Meet com a gente. A gente está caminhando para o final do nosso evento, que é a primeira quinzena de ensino e pesquisa de filosofia da Unicamp. Foi um evento longo, mas está sendo muito frutífero, né? Ixi, desculpa. A gente está tendo vários debates interessantes e muito diálogo, que é muito bom. E hoje a gente vai dar continuidade com a mesa sobre PIBID e educação formal. Então a gente vai trazer algumas pessoas que participaram do PIBID. Então a gente tem a Ana Beatriz Gobo, da UFABC, eu da Unicamp, e os alunos da UEL também, que vão participar por meio de um vídeo que eles gravaram para a gente. E aí a ideia é a gente compartilhar um pouco essas experiências do PIBID em filosofia, né? E debater um pouco sobre isso, né? Quais são os bons frutos aí que o PIBID nos trouxe. Então, eu queria começar com um vídeo do pessoal da UEL. A Renata vai projetar aqui para a gente ouvir as experiências dele. Então, Rena, você coloca aí para a gente? Olá, eu sou Gabriel Guinan, estou no terceiro ano de filosofia na UEL. Eu queria agradecer primeiramente ao convite para participar aqui do evento com vocês. A gente vai comentar um pouco nesse pequeno trecho que nós temos aqui sobre o PIBID e sobre a nossa experiência aqui em Londrina com o PIBID. Eu atualmente estou no terceiro ano da graduação. Eu entrei no programa do PIBID quando eu ainda estava no primeiro ano, perto do final de 2018, e durante o ano de 2018 até o final de 2019, tive a oportunidade de participar do PIBID no Colégio Estadual Vicente Rijo, aqui de Londrina. O professor que orientou toda essa atividade, partindo da UEL, foi o professor Américo Grisotto, e dentro do Colégio Vicente Rijo, o professor coordenador que nos deu assistência foi o Salles. E, primeiramente, eu queria deixar registrado aqui um agradecimento a esses professores, um agradecimento ao programa, à existência do PIBID, porque ela é essencial para a formação não só de profissionais, mas é excelente para a experiência do aluno que vai vai se portar como docente em uma situação perante outros alunos, no caso do ensino médio. Eu acredito que o PIBID seja essencial para todos os estudantes, então sempre que algum estudante vem conversar com os veteranos, né, a gente sempre tenta levá-los até o PIBID. A informação às vezes fica muito difícil dentro da universidade e tudo mais, mas é um programa excelente para quem quer aprender e para quem quer estar dentro de sala de aula. No Vicente Rijo, a gente desenvolveu dois projetos de formas distintas. Em 2018, primeiramente, nós tivemos que apresentar pequenas aulas, né? Nós tivemos o dia da terça-feira, seria um contraperíodo, assim, porque a nossa aula começava cerca de 1h15, meio-dia e 15, se estendia até 1h15. Então, durante esse período que nos era destinado dentro do Colégio Vicente Rijo, nós apresentávamos nesse primeiro momento, em 2018, pequenos trabalhos, pequenas pesquisas e pequenas aulas, assim, que o professor Salles, nos orientou. Dentro de 2019, nós podemos fechar um projeto para todo o ano, já que a gente se estenderia por todo esse período, né? Aí nós resolvemos, e juntos, dentro de uma reunião do próprio PIBID, dos próprios PIBIDianos, junto com o professor Salles, nós estávamos em 8 pessoas, salvo engano, e todos nós pudemos desenvolver aulas que focassem em temas que seriam trabalhados dentro de vestibular. A ideia do Salles era focar muito nessa questão, mas dando ainda espaço para que pudéssemos trabalhar em temas que nós tínhamos interesses. Então, nós pudemos trabalhar com... outros PIBIDianos trabalharam, por exemplo, com Hannah Arendt, com Nietzsche e música, que não é algo que você vê dentro do ensino médio normalmente. Eu pude trabalhar sobre Heidegger e o tema da angústia e a morte, até mesmo assuntos como desde Hegel, Jovem Marx até Bakunin pode ser trabalhado dentro do PIBID. E eu acho que isso é um ganho não só para quem está ali apresentando, mas principalmente para os alunos. E acho válido pontuar que no Vicente Rijo a gente optou por ter essas aulas extras fora da matéria principal de filosofia. Ou seja, ainda estavam tendo aulas de filosofia no período normal, matutino, para esses alunos,
E eles estavam tendo esse apoio, esse a mais. Além disso, em 2019 aconteceu a Olimpíada de Filosofia dentro da UEL, e lá dentro do Vicente Rijo nós pudemos trabalhar alguns temas levantados pelos próprios alunos junto com os PIBIdianos. Então nós pudemos trabalhar temas como fake news, temas como tolerância filosófica, até onde nós temos que tolerar algo que é inaceitável moralmente. E esse trabalho das Olimpíadas foi muito interessante pelo seguinte ponto. Foi trabalhado muitos aspectos morais dentro de temas, dentro de tipo teatro, dentro de jornal, dentro de debates, e eu acho que isso deixa a aula muito mais interessante para os alunos. Então, essa é a minha contribuição. Eu espero que, se você não tenha tido acesso ao PIBID, se você não conhece o PIBID, recomendo fortemente que você conheça e que você participe ativamente dentro do PIBID para melhorar sua formação como profissional, como aluno, e você vai perceber, saindo do PIBID, quais são suas falhas como professor, mas também quais são as falhas dos outros professores como professores. Você aprende atuando, né? Então, o PIBID é essencial para todo mundo. Muito obrigado. Olá, me chamo Luan, agradeço pelo convite. Eu estudo na Universidade Estadual de Londrina, realizei meu PIBID no ano de 2018 até o ano de 2019. Participei no Colégio Albino Feijó, Colégio Estadual, e vou contar um pouquinho da minha experiência. No PIBID, o primeiro período, né, que a gente participou lá no colégio, frequentávamos na parte da manhã, uma vez na semana, na quarta-feira, e no primeiro momento só ficávamos em sala, verificando como o professor passava os conteúdos, como era a sala de aula, os alunos, né? O primeiro passo foi apenas uma análise de como funcionava essa dinâmica, né? Então a gente só chegava no colégio, ia para a sala dos professores, batia o sinal, ia junto com o professor para a sala de aula e ficava ali no período de manhã, umas 4, 5 aulas na parte da manhã, 3 a 4, 5 aulas. Então no primeiro momento foi apenas isso, foi só de estar dentro da sala de aula e observar como que funciona essa dinâmica. O segundo passo, segundo estágio, né, nós começamos a ajudar os alunos a realizar trabalho. Então, auxiliávamos eles em slides, projetos, trabalhos, tudo relacionado com a filosofia. No segundo período foi apenas isso, de auxiliar, conhecer um pouco ali, né, conversar com os alunos e debater um pouquinho sobre filosofia nesses momentos de realização de trabalho que eles tinham reservado durante a aula. O terceiro passo, terceiro período, nós começamos a dar algumas aulas. Então, como a gente já tinha um pouco a dinâmica da sala, conhecíamos os alunos, o nosso coordenador no Albino Feijó Regional foi nos passando para começarmos a dar aula. Então nesse terceiro período, começamos a dar algumas aulas. Entramos junto com a grade, né? Então, se for falar de conhecimento, então a gente introduziu o que o professor ia passar, ele passava para a gente o que seria passado, né? O conteúdo programático e alguns detalhes a mais, acrescentávamos algumas coisas. Nós preparávamos a aula com base naquele conteúdo programático que foi passado anteriormente. E o quarto período, que foi também participação em sala de aula, dando aula, só que utilizamos o quarto período, o intuito dele é no final dele realizar um trabalho com a sala de aula, uma realização de um projeto mais amplo, né? Não só aquele trabalho de sala de aula, mais simples ali, que é só para realização na sala de aula, uma coisinha mais simples.
Não, nesse quarto período, formulamos separamos ali de filosofia, cada um apresentar um tema. Então, um tema geral era sobre filosofia africana. Eu fiquei com a parte de política e realização de um jornal filosófico. E os outros colegas, éramos em 8, então a cada 2 alunos trabalhou um tema. 2 trabalharam com cinema, outro com teatro, um outro com jornal, o outro uma revista. Então foram quatro estilos de texto, né? De comunicação, e ficamos, pelo menos da minha parte, eu e a Sofia trabalhamos com um jornal filosófico. Aí nesse quarto período, que é o último período, a gente trabalhou ali um mês e meio, 2 meses mais ou menos, relacionado com política. Então eu e ela revezamos nas aulas, né, toda quarta-feira, e no final desse período conseguimos realizar pegamos em sala de aula, tudo que foi passado para eles fizeram cada uma parte desse jornal, e no final pudemos realizar um trabalho mais complexo, né, que é o jornal filosófico, relacionado com a filosofia africana. Então, o PIBID foi imprescindível existir esse programa que conecte a faculdade com o colégio. E a realização desse trabalho, né, desse jornal filosófico, é o resultado de tudo aquilo que foi passado, foi conversado, todo o diálogo, toda essa presença com os alunos. E então eu agradeço imensamente por ter a oportunidade de trabalhar com o PIBID. Foi imprescindível para minha carreira, para minha vida, esse período que eu passei no Albino Feijó, e todo o suporte que a UEL e os professores, os servidores do Albino Feijó forneceu para a gente. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Fernando Pedon. Atualmente sou aluno do 3º ano do curso de Filosofia da UEL. Eu entrei no PIBID na última edição que teve, em 2018 e 2019. Eu entrei no Colégio Albino Feijó Sanches, trabalhei com o professor Reginaldo Aparecido da Silva, que foi o professor de filosofia, que era o professor de filosofia de lá, com o qual a gente trabalhou no PIBID. E a gente desenvolveu um trabalho, a princípio não com um objetivo tão específico quanto no ano de 2019, mas a princípio a gente trabalhou temas como política e fake news, mulheres na filosofia, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, e filosofia africana, que foi o foco do nosso trabalho no ano seguinte. Em 2019 a gente trabalhou com o autor Marcien Toa, a gente estudou a obra dele, a ideia de uma filosofia negro-africana, e desenvolvemos um projeto para apresentar nas Olimpíadas de Filosofia que ocorreu em junho. Nós éramos 6 bolsistas e 2 colaboradores a princípio, alguns saíram, mas a gente tinha se dividido em duplas para trabalhar no desenvolvimento do projeto para as Olimpíadas de Filosofia. E entre as atividades possíveis estavam música, teatro, jornal, ou HQs mesmo. Eu, particularmente, trabalhei com teatro. E achei bem interessante a experiência, porque o PIBID, ele, pelo menos foi assim para mim, me deu a oportunidade de perceber o quão difícil é ser professor. Porque um professor, ele já tem uma vida complicada, digamos assim, né? Tem que dar aula para várias turmas, às vezes não dá aula em apenas um período, precisa fazer avaliação, precisa preparar uma aula. E é uma coisa difícil da aula, porque você se comunica com outras pessoas ali, você tem que fazer com que elas entendam o que você está falando. E fazer um bom trabalho, dar uma boa aula é uma coisa muito difícil. Dar uma aula, ainda que não seja lá grande coisa, já é difícil. Uma boa aula é muito mais difícil. Eu acho o PIBID interessante, caso, dependendo do trabalho que for proposto ali, entre o supervisor e os bolsistas e colaboradores,
Eu acho importante, eu acho interessante, porque pode possibilitar esse tipo de experiência, que tem muito a acrescentar na formação de um estudante que está num curso de licenciatura, como eu. Bom, essa foi a fala dos PIBidianos, né, da UEL. Agradeço a eles que não puderam estar hoje, mas mesmo assim quiseram compartilhar as experiências de PIBID e gravaram esses vídeos tão interessantes. E agora eu vou chamar a Ana Beatriz também, da UFABC, para compartilhar a experiência dela do PIBID. Olá, bom dia a todas e todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bom, que eu tô um pouco rouca. Eu sou Ana Beatriz, eu faço o bacharelado e a licenciatura em filosofia pela Universidade Federal da ABC. Lá a gente tem um modelo específico que a gente entra no bacharelado interdisciplinar, né? No meu caso de humanas, e logo depois a gente entra no nosso curso específico, né? Então, a minha experiência com o PIBID foi nessa fase de transição entre o bacharelado interdisciplinar de humanas para o curso propriamente de filosofia. Então, eu estava no meu primeiro ano da filosofia quando eu participei do PIBID. E foi bem essencial, porque a gente, lá na UFABC, tem como transitar entre os cursos. Então, foi bem decisivo para eu entender que eu queria a licenciatura mesmo em filosofia, né? E dentro do PIBID também a gente pôde ter trocas com pessoas da economia, políticas públicas, mas que eram pessoas que de alguma forma tinham uma intenção de atuar com a área da educação, né? O nosso projeto, ele tinha o título, né, Cartografia de Saberes por uma Educação Intercultural e Transdisciplinar. Então, justamente pelo projeto ter esse caráter de buscar uma transdisciplinaridade, ele abriu espaço para pessoas de outros cursos entrarem para o projeto, para o programa, né? E contribuir com uma perspectiva de áreas como as políticas públicas, economia e tal. E o eixo que eu fiquei era o eixo que dialogava filosofia, matemática e física. Então, durante as reuniões assim de professores, a gente sentava com o pessoal da matemática, da física, né, para discutir práticas educacionais, para ter esse caráter mais interdisciplinar, né? E aí, de forma prática, quando a gente foi para a escola, no ano de 2018, a gente foi orientado a basicamente estudar as necessidades daquela escola, né? Então, realizar entrevistas não só com o professor que a gente estava acompanhando de filosofia, mas falar com a diretora, a coordenadora, falar com alguns alunos, né? Estudar a arquitetura da escola também, pensar no espaço como um espaço que também é formador. Então, como é que a escola que a gente ficou é a Escola Estadual Professora Anésia Loureira Gama, né? Lá em São Bernardo mesmo. Era 5 minutos da faculdade, bem pertinho. E a gente tinha que pesquisar as necessidades da escola, né? Como eu comentei. E uma coisa, assim, que a gente ficou pensando bastante é como é que a escola foi construída, porque ela é uma escola que recebe muitos alunos de educação especial, né? Então, pessoas que fazem uso de cadeira de roda, pessoas com autismo, e a gente estava pensando, estudou um pouco como é que era essa relação da escola com esse perfil de aluno e aluna, né? E como era a própria estrutura da escola, pensando nas pessoas que transitam naquele lugar. E aí, duas demandas apareceram, assim, bem latentes para a gente. Primeiro, a partir de uma entrevista que a gente fez com o Grêmio, né, que o Grêmio tinha comentado que num ano eles tinham reformado a biblioteca e tal, e eles sentiam essa falta, a biblioteca ser mais ativa, né? E o outro que a gente viu que tinha um espaço que era a sala de multiuso, que era um espaço muito bom, que não estava sendo utilizado, né?
Então, esse foi o nosso ano de 2018. Em 2019, quando a gente traçou alguns próximos passos mais práticos, a gente pensou e fez a reorganização da biblioteca. Então, a gente catalogou um monte de livro, organizamos as estantes em gêneros literários, né, coisas do tipo. Conseguimos algumas doações de puffs, então a gente criou um espaço assim para eles sentarem, ficarem mais tranquilos, e a gente pensou assim: essa biblioteca tem muita cara de sala de aula. Tinha grades assim na janela, uns negócios meio pesado. A gente falou, vamos deixar o ambiente mais leve. Então a gente tirou todas as carteiras e mesas e colocamos puffs e almofadas. Então a ideia era, eles têm que se sentir acolhidos aqui para que eles entendam que aquele espaço é o espaço deles, né? Só que aí surgiu a grande questão, como é que a gente vai, vamos assim dizer, empoderar esses alunos para eles entenderem que aquilo é um espaço deles. A gente então fez um sistema de voluntariado para durante o meio-dia e 1h30, que é o nosso horário de almoço, e o horário de entrada e saída dos alunos, a gente ficava lá voluntariamente para emprestar livros, porque o corpo diretor disse que o livro era um patrimônio da escola e não podia ser simplesmente emprestado e não ter um acompanhamento, né? A gente falou, tudo bem, não vamos vamos pensar numa solução e não ficar discutindo em si essa questão, né? E a solução foi esse sistema de voluntariado. Então, pelo menos 3 vezes na semana a gente estava lá. Teve uma adesão muito boa do ensino fundamental. A gente foi de sala em sala falando, gente, somos do PIBID, é um programa de pessoas que está estudando para ser professor, e nós estamos aqui agora todo segunda, quarta e sexta, horário X, para fazer empréstimos de livros. E a gente viu que a adesão foi muito grande no pessoal do ensino fundamental. E a gente falou, existe uma lacuna aí com o ensino médio que a gente precisa dar uma engajada, né? E aí, por que nós da filosofia entramos muito nessa área que é uma área de português, né? Vamos pensar assim. A gente pensou primeiro porque uma das grandes habilidades assim de um filósofo é a leitura, né? É você ter contato com livros, ter um desejo por ler, enfim. E as professoras de português se interessaram também pela nossa presença lá na escola. Então, acho que foi uma questão também de criar parcerias, porque a escola no começo estava bem desconfiada, tipo, a ideia era que assim, o PIBID ia vir para fazer mais do mesmo. Então, a gente teve que criar esse vínculo de confiança aos poucos e chamar os professores para perto, né? Porque quando a gente levou eles lá para a biblioteca para falar de todo o trabalho que a gente estava fazendo, a ideia que pairou um pouco da fala deles foi assim: que legal que vocês vieram aqui, mas isso vai cair no esquecimento. Então a gente pensou, como nós vamos, não assim que a gente vai resolver todos os problemas da escola, né? Mas como nós vamos trazer uma presença significativa para essa escola e falar da importância de manter esses projetos que o PIBID desenvolveu, né? Então essa foi um primeiro alerta que a gente teve em vista. Em paralelo a isso, a gente fez um sistema de bibliotecas circulantes, então os livros que eram permitidos serem emprestados que a escola não, ou sei lá, a escola tinha 5 volumes daquele livro, ou o livro já estava tão zoadinho que tinha ficado, sei lá, debaixo da estante. A gente pegou umas caixas, deixamos no meio da escola para ser uma biblioteca circulante, né? E em todo o ano de 2019 a gente dava um retorno para os professores, dava um retorno para a direção, então a gente apresentou as nossas propostas num HTPC para os professores e direção, para que não ficasse uma coisa assim, os intrusos chegaram aqui, acham que estão mandando na escola e vão fazer o que quer. Não, foi sempre ações dialogadas, né? E aí, a professora de filosofia que a gente acompanhava trouxe 2 demandas para a gente. Falou, o pessoal do ensino fundamental é um pessoal bem engajado em leitura,
O ensino médio não tem tanto esse perfil, parece que ao longo do ensino fundamental eles vão perdendo isso. Só que o ensino fundamental não tem contato com a filosofia. Então, como é que a gente vai pegar esse público que gosta de ler, tem um interesse, só que nunca teve contato com a filosofia? Essa foi a primeira questão. Aí a segunda questão ela disse que o pessoal do ensino médio trazia muitos, como é que eu posso dizer? Tinha um elo muito afetivo com ela, né? Essa professora que a gente acompanhou, ela era uma professora, assim, muito bacana, presente, né, dos alunos, só que eles traziam muitas demandas de sofrimento, então, casos de alunos que tinham sido agredidos em casa, ou, enfim, coisas bem delicadas, e a gente falou, o que a gente pode trabalhar em cima disso? Aí, pensando, né, em grandes temas da filosofia, a gente falou, vamos tratar do sofrimento. E aí a gente criou um projeto chamado Corpo que Cura. Então, nós pensamos formas de trazer a corporeidade, não só ideias, mas trazer uma vivência, uma prática para tratar de um processo de cura desse sofrimento, né? Que estava vindo tão intenso dentro das aulas, né, de filosofia. E aí, pensando na primeira demanda do ensino fundamental, a gente construiu a Semana da Filosofia com o ensino fundamental. A gente pegou, acho que, se eu não me engano, toda a quinta série e a sexta série, que eram as séries que mais frequentavam a biblioteca. E a gente criou três momentos dessa semana. Primeiro era a Caverna de Platão, então a gente simulava, a gente tipo, apagava a luz da sala e a gente colocava vários sons distorcidos de frases assim de senso comum e depois discutia com os alunos essas frases e tipo depois da discussão a gente acendia a luz. Então a ideia era quando a gente está dentro da caverna a gente reproduz o senso comum, mas quando a gente sai da caverna e tem contato com essa luminosidade, né, enfim, a gente tem uma discussão mais organizada, sistematizada, né? O segundo foi a batalha de perguntas, inspirado um pouco nesse método socrático, né, de pegar ideias e destrinchando a partir de questões. E o final eram conversas filosóficas sobre temas no geral. Então essa foi a nossa abordagem com o ensino fundamental e com o ensino médio no projeto Corpo que Cura. Nós tratamos de temas como ansiedade, como o ser humano e a natureza, a humanidade e a natureza, diferentes epistemologias, diferentes formas de entender a presença do ser humano com a natureza, ou o ser humano como parte da natureza, e coisas do tipo, né? Em terceiro momento, a gente falou sobre experiências musicais, sobre como a música também é uma forma de cura, um caminho para a cura, e a gente tratou, né, na ansiedade, a ansiedade e o sofrimento, tratamos um pouco de Schopenhauer, o ser humano e a natureza, nós trouxemos um pouco da epistemologia dos povos originários, e experiências musicais trouxemos um pouco de Platão e a concepção de música, né? Então, não de forma assim, vamos falar de filosofia, o que a gente queria mostrar é que a filosofia estava presente em diferentes temáticas. Então, a gente não falava assim, vamos fazer uma palestra sobre Schopenhauer, não. Vamos tratar do sofrimento, e aí no meio do diálogo a gente falava, tem um filósofo que fala disso, para trazer esse ambiente mais de conversa, né? E em todo momento a gente dava esse retorno para a diretoria, para os professores, e uma coisa que a gente achou, que eu particularmente achei que foi algo bem significativo, foi a gente ter pego a sala de multiuso e reformado, assim, transformado numa sala de leitura. A gente chamou umas grafiteiras para fazer um grafite lá na parede. Elas grafitaram esqueci o nome, mas depois nas perguntas eu posso trazer o nome. Mas que é uma pensadora brasileira muito importante, assim, para nossa história, né? Trouxemos essas meninas, a gente reformou os móveis da sala de leitura também, fizemos um projeto meio restauração de uma mesa lá, que era um super antiquário, tinha acho que uns 40 anos.
E foi uma coisa bem simbólica, porque a diretora, ela tinha muita resistência para nós. A única exigência que ela fez foi: não estraguem minha mesa. E aí, quando ela viu a mesa reformada, tipo, a gente praticamente ganhou o coração dela. Ela falou: ai, gente, coisa linda e tal. Então, a própria arquitetura da sala de leitura, colocamos puffs também, enfim. A própria arquitetura, o espaço físico da sala de leitura virou um ambiente de afeto, de vínculo, não virou aquele espaço frio com projetor e cheio de carteira. E a gente passou para os professores essa ideia deles usarem com mais frequência esse espaço. Então, todas as atividades que a gente fez foi na sala de leitura. Toda vez a gente falava para os alunos: esse espaço é de vocês podem demandar o uso deles, porque se a gente fez todo esse esforço para reformá-lo, é para que vocês futuramente usassem. E aí, para finalizar a minha fala, o ponto máximo assim da nossa ação lá foi quando a própria escola já tem uma semana do livro, uma feira literária do Anésia. E aí, nessa feira literária, a gente falou: vamos trazer o PIBID para os pais. Porque a gente ficava pensando: como é que a gente vai fazer a ponte com os pais? A gente fez a ponte com os professores, com a direção, com os alunos, e aí faltava os pais saberem que a gente estava lá, né? E aí, a gente descobriu que no Anésia teve uma mulher que foi aluna de lá, e depois ela virou escritora. E aí a gente batizou o nome da sala com o nome dela. E eu não estou lembrando o nome dela, mas é que eu vou pesquisar. Enfim, eu trago também depois o nome dela, mas a gente batizou a sala com o nome dela, levou ela para o dia da inauguração nessa feira literária e trouxemos os pais. Então os pais conversavam com ela, interagiam, a gente falava: gente, ó, daqui dessa escola saiu uma pessoa que tem toda uma bagagem, ela é escritora, ela tem prêmios reconhecidos nacionalmente. Então foi um momento assim dos pais verem que a faculdade estava lá presente, porque muitos alunos, uma coisa que a gente tomou um susto é que muitos alunos não sabiam que a UFABC existia, e a UFABC é 2 ruas ao lado da faculdade. Então a gente tentou fazer essas pontes para falar: olha, essa faculdade existe e ela é um direito de vocês têm como acessá-la. E, inclusive, para atender uma dessas demandas, a gente fez uma semana do universitário. Então, a gente falou para o ensino médio, para várias turmas do ensino médio, sobre como fazer o Enem, o que é o SISU, como entrar na UFABC, os cursos da UFABC, e, inclusive, deixamos eles livres para sempre falarem com a gente quando tivessem alguma dúvida nesse assunto. Então, assim, foi basicamente tudo isso no ano de 2019, e sempre a gente tinha trocas, palestras que a gente tinha, que o PIBID organizava, né? Palestras, semanas de imersão, que a gente tratava de um tema de forma mais sistemática, mas sempre com essa questão da prática, as atividades práticas, mas com um arcabouço teórico também nas nossas reuniões de planejamento, né? O nosso coordenador tinha bastante essa preocupação de como trazer uma discussão do âmbito teórico, acadêmico, porque o PIBID, além da prática, ele tem essa preocupação também de ter um caráter de pesquisa, né? Então, da gente pesquisar programas, pesquisar literaturas, autores e autoras, né? Então, acho que, de modo geral, é isso, essa experiência do PIBID na UFABC. Obrigada, Ana. Muito bom ouvir essa experiência também. Eu acho que é muito rico. Queria poder ter ouvido isso antes de fazer o PIBID, né? Mas é muito bom mesmo. Eu vi que o Leonardo Moço entrou aí. Léo, se você topar, você quer contar um pouco? Eu mesma contar, mas se você quiser contar um pouco da experiência do PIBID da Unicamp, acho que seria legal. Pode ser, eu posso começar. Se você quiser complementar algo, aí você pode falar depois. Manda ver.
Então, vou ligar a câmera, né, para ficar mais familiar. Minha participação no PIBID, ela se deu em 2 etapas, né? A primeira foi em 2017, no segundo semestre, e a segunda foi entre 2018 e 2019, que foi quando a Marília também participou. Eu fiquei 1 ano e ela ficou 1 ano e meio, mas aí eu vou explicar as diferenças entre as 2 vezes que eu participei. A primeira vez eu participei na Escola Estadual Carlos Gomes, em Campinas, bem na região central ali, do lado da prefeitura. Foi meu primeiro contato, né, realmente com o ensino de filosofia para ensino médio. Não tinha contato nenhum, não tinha dado curso. Eu estava no segundo ano, e foi aquele primeiro baque, assim, tipo, não esperava a escola como ela era, como os estudantes se comportavam na aula de filosofia, assim. A professora, de certa forma, ela tinha um controle geral, ela era bem amiga dos alunos. Isso eu acho um contraste legal que eu vou fazer depois, a segunda parte do PIBID. E foi legal ver a experiência de vocês, que as minhas experiências se focaram principalmente em observar e dar uma aula. Então, nesse caso, a atividade eu cheguei ali, foi um período que o PIBID estava terminando e depois ia voltar contra o edital, né? Então, eu peguei os últimos 4 meses, foi o último semestre. E eu dei uma aula sobre Hume, e eles já tinham tido Descartes com a professora. Então, a atividade foi eu e mais um professor, a gente fazer uma comparação entre Hume e Descartes, assim. E o que levou, assim, como eu vou trabalhar isso no ensino médio, né? Eu não tinha nenhuma experiência, nada, e me levou a procurar outras ferramentas além de um texto só teórico do Hume. Então eu tentei procurar vídeos, até vídeos do YouTube, assim, quando são mais para o vestibular, para procurar esquematizar melhor a aula, né? Deixar ela de um modo mais fácil, e a gente procurou trabalhar os 2 autores comparando eles. E a gente tentou fazer os alunos lerem trechos das obras do Hume e do Descartes, para diferenciarem ali palavras-chave e tentarem identificar qual das citações eram de cada autor. Não sei o tão, assim, eu senti que foi proveitoso, pelo menos para a gente estava tentando dar uma aula. A gente conseguiu prender em parte a atenção dos alunos, dando exemplos mais práticos sobre o racionalismo, mas se baseou praticamente nisso, em dar aula, sabe? Esse primeiro contato. Não teve uma atividade mais efetiva, algo mais acadêmico, um estudo melhor de como os alunos receberam tudo isso. A gente devia ter entrado mais de cara nisso, que nem em outros relatos. E a segundo período foi na Escola Estadual Barão de Resende. Então, ela é bem perto da Unicamp, ela é próxima da Unicamp. Sim, eu acho que faltou muito mais um empreendimento acadêmico, no modo acadêmico. A gente tentou algo, mas ficou muito no superficial. Mesmo assim, o contato ele não foi assim, nulo. Teve pontos importantes que a gente trabalhou nisso. Basicamente, também foi assim, a gente deu aula, mas o ponto que eu achei mais interessante nesse período, nessa segunda parte, dos alunos. Não ficar só na aula de uma aula teórica sobre os filósofos. Então, se a gente pega, assim, as disciplinas que os alunos têm oportunidades de se expressarem, parece que a filosofia ou a sociologia, talvez a história, são pontos, por português talvez, mas são pontos onde os alunos podem se expressar. E a gente, em uma das atividades, que eu gostaria de enfatizar mais agora, foi sobre o filme A Onda. Então, uma questão sobre o autoritarismo, o nazismo na Alemanha, como os jovens levam isso. Acho que todo mundo aqui já viu o filme. E aí a gente levou essa discussão para a sala, né, para os alunos comentarem sobre isso. Só que a questão é que o que eles estavam tentando falar não necessariamente tem a ver com o filme. O momento que a gente deu a voz para eles foi o momento que eles começaram a compartilhar problemas pessoais. Então a aula não se focou tanto no filme, apesar que era a nossa proposta, e acabou sendo um desabafo sobre os problemas que eles no dia, na escola, que muitas vezes a gente não se atenta. A exposição anterior da Ana, né, ela falou sobre isso, a questão do sofrimento, como eles tentaram levar isso para os alunos,
E, tipo, isso é um ponto a se atentar. E que projetos como o PIBID, eles trazem essa oportunidade de a gente trabalhar o dia a dia dos alunos, ou como eles sofrem também, eles têm as próprias angústias, e que às vezes as aulas viram algo muito mecânico, aquela questão somente, vamos passar o conteúdo, muito positivista, e não tem a voz dos alunos. E a filosofia se torna essa voz. Lógico que a gente não pode deixar só virar uma aula de uma discussão sem pé nem cabeça. Por isso que o professor está ali, ele pode conduzir essa discussão. E justamente a gente, como filosofia, pode discutir isso teoricamente, com conceitos, com ideias, com autores, com indicações de livros, trabalharem isso. É uma das disciplinas que mais podem dar vozes para os alunos, né? Acho que é difícil a gente imaginar em física e matemática, ainda que os professores possam dar esse espaço. Mas com um conteúdo tão denso, eles não têm tanto tempo. E, sim, eu entrei agora no curso de letras e observando a diferença, eu não sei nas outras universidades, mas na questão do ensino de licenciatura, né? Em filosofia, principalmente que é uma crítica, assim, mas na Unicamp, ele já é muito negligenciado, assim, a gente não tem tanto enfoque. E fazendo um semestre de letras, que eu entrei agora, a gente vê o tanto de enfoque que eles dão à reflexão sobre o ensinamento um ensinamento crítico sobre a gramática, de ouvir o aluno, ouvir o conhecimento que ele já tem dentro dele sobre gramática, porque ele sabe alguma coisa, um conhecimento sobre literatura, tudo, eles levam uma reflexão maior. E são poucas as matérias de filosofia sobre ensino, eu considero praticamente nula em filosofia, e o PIBID, a importância dele, para mim, foi que ele foi a única porta de entrada que eu tive realmente sobre ensino de filosofia. Porque eu tive, além do PIBID, tivemos 3 matérias de filosofia na Unicamp, né? Tem 3 matérias da Faculdade de Educação, que são bem teóricas, e tem os estágios. Os estágios de filosofia, pelo menos, foram muito mais observação, e os outros estágios, que são da Faculdade de Educação, são... Então, a questão de dar aula, que é muito diferente você apresentar um seminário em uma matéria de filosofia para um grupo de pessoas que já estudam aquele tema, para alunos que talvez nem saibam o que é filosofia, não tenham entendido ainda no ensino médio o que é filosofia. E o PIBID é o único projeto que que permite essa integração entre graduandos, né, nesse setor de filosofia, e os alunos. Então, acho que a importância é extrema, por mais que a gente possa ter cometido erros, eu acho que projetos como esse são justamente para se cometerem erros, para a gente poder reconhecer esses erros e podermos melhorar mais ainda, poder melhorar com o tempo, né, e trazer novas atividades, por exemplo. Eu tirei vários pontos positivos de trabalhar a questão do filme A Onda, ou questões sobre o que os alunos estão sentindo, o que eles pensam, quais são os problemas que eles estão enfrentando, isso são temas que podem ser trabalhados. Eu acho que são esses pontos que eu queria ressaltar. Passo para a Marília. Obrigada, Léo. Eu não tenho, acho que, nada a acrescentar, eu assino embaixo de toda a parte que você relatou sobre a Escola Barão de Resende, né, que eu estava presente, na outra escola que você foi, no outro subprojeto lá do PIBID eu não estava. Bom, vamos então abrir para perguntas. Eu tenho algumas questões que eu queria propor, mas se tiver alguma pergunta de quem está ouvindo também, fiquem à vontade para mandar. Se tiver pelo YouTube também, a gente traz aqui. Bom, deixa eu agradecer então novamente a Ana e o Léo e todas as pessoas da UEL também que compartilharam o relato delas. Deixa eu trazer uma questão então, Ana, que eu queria... A Grazi também queria fazer uns comentários. Beleza, Grazi, então vou fazer uma pergunta e aí depois você faz seus comentários, tá bom? Ana, eu queria saber qual foi a relação que vocês tiveram, e aí, assim, me baseando um pouco na experiência que a gente teve como PIBID lá na Unicamp, se o subprojeto de vocês, que pelo que eu entendi era filosofia, física e matemática, se vocês tiveram relação com
e se houve na escola outros subprojetos do PIBID, e se vocês tiveram alguma relação, por exemplo, PIBID de biologia, PIBID de letras, se teve alguma relação nesse sentido, porque essa foi uma ansiedade que a gente teve, nosso PIBID, só que foi uma ponte que no fim a gente não conseguiu fazer. Então, eu queria que você contasse um pouco se isso rolou na UFABC também, que tem uma característica mais transdisciplinar, né, a universidade em si. Então, o projeto tinha 3 eixos, né, 3 subprojetos. O primeiro era a educação contemporânea para ciências naturais, que era química e biologia. Então, a galera de química e biologia acompanhava, se eu não me engano, 1 ou 2 escolas, e aí eles tinham um momento de trocas entre eles. Então, eu vou falar o subprojeto e depois eu explico a estrutura. Aí o outro subprojeto era matemática, física e filosofia, a educação em filosofia e ciências, né? E tinha um terceiro eixo, que era o eixo de educação intercultural e transdisciplinar, que englobavam todas as áreas. Então, como é que funcionava de forma prática? Nós temos 4 semanas em um mês, né? A primeira semana, a gente tinha formação, então, sei lá, vamos trazer um professor da UFABC para falar sobre educação e praxis. Vamos trazer um professor de fora para falar sobre educação dos povos originários. Então, nessa primeira semana, todos os alunos e alunas do PIBID estavam lá em algum auditório participando deste momento. Na segunda semana, a gente se dividia entre esses subprojetos. Então, a galera de química e biologia ficavam juntas, a galera de filosofia, matemática e física ficava junta, e a galera interdisciplinar ficava junta. Nessas reuniões, a gente discutia temas um pouco gerais, assim. Então, por exemplo, a gente teve uma oficina de origami, o nosso subprojeto. E aí a gente tinha que discutir como uma aula de origami poderia ser uma aula matemática, física e filosófica. E aí a gente se dividia em grupos e falava de possíveis temas ou possíveis formas de conduzir essa aula. Então, nesses encontros, a gente trazia a interdisciplinaridade. E aí, na terceira semana, a galera de filosofia ficava só com a galera de filosofia, a galera de matemática ficava com a galera de matemática, e a galera de física com a galera de física, para pensar em ações na escola. Então, assim, as atividades práticas, ela ficava dentro da disciplina mesmo que a gente era inscrito. A gente trouxe essa discussão para os nossos coordenadores do projeto, falando assim, vamos fazer atividades interdisciplinares, não sei o que e tal. E aí eles falaram que existia uma certa dificuldade, porque quando a gente chegava na escola e falava, vamos trazer um tema interdisciplinar, não sei o que, vamos interagir entre os professores. Os próprios professores tinham dificuldade de ter esse diálogo. Por isso que a gente só conseguiu fazer uma ponte com as professoras de português. Porque filosofia e português tratam de leitura, argumentação, discurso, narrativa, e os outros professores tinham uma certa, tipo, o que eu vou fazer numa oficina de filosofia? Entendeu? Então, a gente trouxe essa... Não foi uma crítica, mas uma sugestão para o projeto, para que nas próximas vezes eles tragam essa parte prática da interdisciplinaridade. Só que o que os professores falaram assim, é muito difícil, né? A gente tem que levar em consideração que a nossa educação é uma educação fechada em disciplinas, né? Enfim, que isso geraria uma certa complexidade, né? Então, acho que, assim, o projeto é super legal, o tema, e como ele foi pensado, mas na prática tivemos essa dificuldade, né? E todos estavam atuando na mesma escola, então, pelo que eu entendi? Não, a galera de filosofia atuava numa escola com a professora de filosofia,
A galera de matemática atuava em outra escola com o professor de matemática e física, a mesma coisa. Ah, entendi. Muito bom saber. Eu acho que cada projeto tem uma organização do PIBID, né? Cada projeto tem uma organização muito específica que, assim, varia de acordo com o funcionamento da escola, mas também da universidade, né? Então, eu acho que cada universidade aí tem as suas facilidades e dificuldades de atuação, e eu acho muito rico. Só um comentário aqui, porque eu acho muito rico esse compartilhar de experiências, né? No final do ano passado, eu acho que foi no final do ano passado, a gente teve o congresso do PIBID lá da Unicamp, que reuniu todos os subprojetos do PIBID, né? Tinham vários, assim. E aí a gente teve essa troca entre as disciplinas, mas faltou um pouco essa troca entre os outros PIBIDs de outras universidades, né? Então, está sendo muito rico esse momento aqui, gente. Muito bom, muito bom. Eu queria só fazer um comentário rápido, que você me fez lembrar de uma coisa. Quando a gente fechou o projeto Cartografias, em dezembro de 2019, a coordenação organizou um simpósio do PIBID. Então, foi muito legal, porque os 3 eixos compartilharam o que fez no decorrer do ano. Foi muito bom isso, porque a gente teve uma visão macro de como o negócio foi muito maravilhoso, assim, porque cada projeto teve uma estratégia, cada projeto sentiu uma necessidade, porque cada escola é um universo, né? Então, foi muito legal esse simpósio como fechamento, assim, para compartilhar o que aconteceu. Muito bom. Sim, esses momentos de... E também não só compartilhar, né, mas olhar para a própria experiência, né, e ver o que surgiu disso. Para mim, assim, o PIBID foi um dos maiores aprendizados, assim, da minha graduação, né, foi um primeiro contato hard, assim, com a escola, já tinha tido contatos rápidos, mas, nossa, enfim, deixa eu ver o que a Grazi queria... Grazi, você quer que eu leia ou você prefere ligar o seu microfone, amiga? Tá bom, então vou ler o que você comentou. Primeiro, queria agradecer as falas, foram trocas muito importantes. Infelizmente, nunca participei do PIBID. Eu queria ouvir um pouco da Ana como é a recepção na universidade do PIBID, considerando a localização da UFABC, que fica mais próxima, se existem outros projetos de extensão nas escolas. Pelo que entendo do que a professora Patrícia fala, a UFABC é o paraíso da licenciatura. Tem essas discussões e as diretrizes do curso acompanham esses debates. Enfim, queria saber mais da sua formação e como ela contribuiu na sua atuação. Muito bom, Grazi. Só para ressaltar que o Léo já tinha falado, na Unicamp essa é uma dificuldade nossa, porque o curso ele é muito focado em pesquisa acadêmica. Agora está vindo um movimento maior de pesquisa em ensino, de estudantes de licenciatura, mas então a Grazi também fala desse lugar, né, Grazi, que a gente tem essa dificuldade na Unicamp mesmo. Enfim, Ana, fica à vontade. Tá bom. Foi ótima essa pergunta mesmo, né? Perguntona. A primeira questão é como é a recepção da universidade do PIBID. Aí vou pegar mais ou menos o que eu entendi da pergunta. Como a universidade vê o PIBID, né? Quando fui apresentada para o PIBID, eu achei que era um projeto de IC, o que na verdade é uma IC da licenciatura, só que eu achava que a gente ia ficar só estudando, tipo, autores da licenciatura, ficar só lendo, né? E aí, conforme eu fui pesquisando sobre o PIBID, ouvindo pessoas que tiveram experiências no PIBID, eu falei, tem uma pegada prática muito boa, né? Tipo, é a faculdade fazendo ponte com a escola. Então, era uma coisa que me interessava mais do que ficar só na faculdade lendo sobre autores, né? Então, só que os alunos da UFABC têm uma certa dificuldade de entender o que é o PIBID. Então, às vezes, direto alguns ingressantes me mandam mensagem, tipo, Ana, você fez PIBID? O que é isso? Como vivem? O que fazem, né? Tipo, como é que é o projeto? Então, eu acho que a faculdade, assim,
do ano passado para cá, a faculdade investiu mais em divulgação do PIBID, tipo no Face, na própria página da faculdade, para explicar melhor, desmistificar o que é o projeto, né? Então, esse ponto. Aí, como as escolas recebem o PIBID, pensando, né, a escola que era do lado. A Metodista de São Bernardo já tinha feito o PIBID, já tinha feito um projeto do PIBID lá no Anésio. Então, a diretora e o coordenador falou assim, eu já sei o que é o PIBID. O pessoal da Metodista veio aqui, arrumou a biblioteca, e foi isso, mas não foi para frente. Então, eu senti que a escola tinha uma visão, assim, meio distorcida do que era o programa, sabe? Não, eu acho que não vale para a gente pensar quem é culpado, se os alunos eram culpados ou se, tipo assim, a visão distorcida. Eu acho que não tem uma culpa. Mas como é que essa ponte foi construída, né? Então, a gente percebeu isso, que a escola tinha uma visão distorcida do que era o PIBID. E aí, pensando em termos de extensão, a UFABC realmente tem muitos programas de pesquisa e extensão, programas assim, desde programas que a comunidade entra na faculdade. Então, eu, por exemplo, eu participei uma época do coro, só que não era coro lírico, era um coro meio tipo teatro musical, assim. Era um coral, né? E era gente assim, a moça que morava na rua de baixo da faculdade participava desse coral. Os alunos e alunas participavam do coral. Tinha professor no coral. Então, eram atividades que aconteciam dentro da faculdade e que dialogavam com a comunidade. Mas tem alguns programas de extensão que a faculdade vai para esses espaços lá fora, entendeu? Existe um projeto bem legal que é o... Gente, eu sou péssima com o nome. É um sarau que o movimento negro lá da faculdade organiza e cola muita gente de tudo quanto é canto do ABC e é muito show, tipo assim, a ideia é o pátio da faculdade é um espaço público. Então vamos trazer gente envolvida com arte, com política, intelectuais, pessoas que não são intelectuais. Então tem esses programas, esses projetos que trazem a comunidade para a faculdade, mas também que levam a faculdade para outros ambientes. E aí, por fim, ela queria saber um pouco de como isso contribuiu na minha formação, né? Eu entrei na UFABC para fazer políticas públicas. Só que quando a gente entra no BCH, o BCH é o Bacharelado em Ciências e Humanidades. A gente pode escolher qual que vai ser o nosso específico depois. Então, muita gente entra com uma ideia e no meio do caminho acaba se inscrevendo em outro curso. E foi o que aconteceu comigo. O PIBID me mostrou que eu curto políticas públicas, mas eu gosto do chão da escola. E então o PIBID me ajudou a ver realmente qual o caminho que eu queria trilhar como graduação, enfim. E só que a gente pode flertar com outras áreas. Então eu, por exemplo, pego matérias da economia, pego matérias de políticas públicas, de neurociência. A gente pode pegar da galera que faz exatas e naturais, né? Então, isso agrega na formação se você para e pensa, tipo, como é que eu quero, quais matérias eu quero para me contribuir para mim como, sei lá, pessoa, como profissional, ou enfim. Então, você tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o formato da faculdade, junto com o projeto, ajudou a contribuir com a minha caminhada, assim. Muito bom, obrigada pela resposta, Ana. Grazi, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E outras pessoas que estejam vendo aí também, fiquem à vontade para fazer comentários. Enquanto isso, eu tenho outra questão para o Léo, que você também já foi monitor da disciplina de estágio, né, Léo, se eu não me engano. E aí eu ia pedir para você fazer um contraste, assim, porque eu já ouvi um tipo de argumento contra o PIBID, que eu acho, particularmente, eu acho bem ruim esse argumento, mas que é assim, já tem o estágio, né? Então a gente já vai para a escola, não precisa, porque vai ter um projeto só para isso, né? E, bom, eu particularmente vejo muita diferença, né, na experiência do estágio e do PIBID, mas eu queria que você comentasse um pouco, Léo, como foi isso para você, assim,
em especial pensando nessa organização da disciplina de estágio e na experiência do PIBID, nas duas experiências, né, diferentes do PIBID que você teve. Bom, eu acho que o estágio não... eu também concordo, ele não contempla as mesmas coisas que o PIBID. Para começar, o PIBID já se torna um projeto financiado pela CAPES, né? Certo? Então, ele tem uma formalidade maior, ele tem uma integração maior entre um orientador da universidade, os alunos, né? Um grupo de alunos, determinado, sei lá, mais ou menos uns 10, 12 alunos, e um professor de uma outra escola, de ensino médio. Tem uma formalidade maior de se empenhar em produzir atividades, e você empenhar em tempo. Eu sei que o estágio também você tem que empenhar um tempo, mas não é um tempo formalizado assim também com a própria escola do ensino médio. A própria integração, ela é diferente, ao meu ver. Como monitor da matéria de estágio, né, a gente discutiu bastante textos teóricos, mas também abordavam, assim, o porquê do ensino de filosofia, né, refletir se o ensino de filosofia realmente é relevante no ensino médio, dele para o ensino médio, qual é a relação dele dentro da instituição da escola, né, no sentido de uma governamentalidade, por que se ensina filosofia, para quais sentidos se ensina filosofia, os respaldos na Constituição, nas leis, da formação de cidadão, a gente reflete sobre todos esses critérios. E não se torna efetivamente assim, a gente pode ter uma participação, uma aula no estágio, mas ali a gente está, eu acho que é muito mais uma observação, assim, não tem esse vínculo tão forte com a escola, que você está fazendo atividade. E se comparar duas disciplinas de estágio supervisionado, eu acredito que a maioria das universidades são assim, né? Também não são suficientes. Não tem um trabalho no estágio, assim, a gente não tem uma discussão tão forte sobre novas práticas de dar aula. Até porque são poucas as matérias que a gente tem para discutir a prática de dar aula, e também, assim, não tem é só chegar lá e você ensinar. É muito diferente o que a gente discute, o que a gente estuda nas matérias teóricas de filosofia, do que ensinar no ensino médio. O seu modo de argumentação muda, o seu modo de colocar o problema para os alunos muda, a interação com os alunos muda, e são problemas que não dá para conciliar somente nisso, quer dizer, falta até espaço nisso. E pegando um outro gancho do que assim, imaginar o PIBID, ele é para ser uma iniciação científica, né, mas assim, às vezes parece que não consideram tanto. A gente tem que, a ideia era que, pelo menos ao meu ver, o PIBID devia ser muito mais forte, institucionalizado como uma iniciação científica. Você apresentar resultados no final, que sejam avaliados, que sejam discutidos, e não, é isso que enriquece o programa, né? Agora ele foi cancelado, essa residência pedagógica, que é nova, eu ainda não entendi muito bem como está funcionando, mas o PIBID, ele tinha boas bases, e todo programa que você começa, ele não começa assim, ele começa na perfeição, você vai aperfeiçoando ele, né? Acho que a pesquisa científica no Brasil não começou sendo assim de ponta, e a pesquisa sobre ensino, ou atividades práticas sobre ensino, não vai começar sendo perfeitamente ok. Porque até numa pesquisa científica você tem erros, e você tenta aprimorar isso. Então o PIBID era o caminho para isso. Quer dizer, primeiro você tinha que popularizar o programa, você tinha que ter quantidade de pessoas participando no programa, e depois você aumenta a qualidade. Você tenta aumentar a qualidade e vai melhorando, e vai dando mais incentivos, vai dando mais parâmetros, vai dando mais instruções de como deve ser o programa. Foi justamente agora a gente está sofrendo um retrocesso, né, nisso. E só o estágio supervisionado com certeza não vai abordar isso. Principalmente na nossa experiência na Unicamp, não vai abordar todos esses temas. Porque a gente também tem que discutir a parte no nosso caso, ele foi poucas matérias que ele vai, por exemplo, te dar uma base, né, para você poder argumentar até o que você está ensinando para os alunos. Então, por exemplo, se a gente vive uma época de polarização, você tem que justificar para pais, para alunos, para os coordenadores, para os diretores da escola, para as pessoas, até porque você está ensinando tal coisa.
Então, você tem que... essa discussão, a gente volta na BNCC, a gente volta nos PNSD, a gente lê eles, a gente conversa, a gente discute. Então, ali também tem a gente precisa desse embasamento até para justificar o que a gente tá ensinando. Sim, eu não lembro, acho que foi em alguma matéria de licenciatura de letras, mas você, por exemplo, abordar o tema racismo ou alguma coisa sobre a aula, se eu não me engano. Por que tá ensinando isso pro meu filho, sabe? E aí você voltar numa BNCC, nas recomendações do Estado, por que você está ensinando isso, e lá tem justificativas. Então a gente também tem que ter tempo de trabalhar com isso. A gente tem tempo de refletir de como escrever um plano de aula, um plano anual, de como ensinar isso. Só matéria de estágio não vai ser suficiente, assim. Você precisa de mais... Você ainda precisaria de mais matéria sobre ensino, sobre estágio, e mais projetos que realmente formalizem esse contato, porque o que o projeto PIBID está fazendo é formalizar a escola, universidade e os graduandos, né? A gente, no caso. E só o estágio, muitas vezes o estágio os professores aceitam, mas não tem essa formalização de um projeto, olha. Não vamos ser ingênuos, né? Pelo menos você está ganhando um dinheiro para fazer um projeto e você precisa entregar resultados. Isso é importante. Sim, você vai no estágio, você não tem tanta voz. Porque é um projeto, o professor tem que se empenhar em fazer alguma atividade, em se propor a fazer. Senão ele pode simplesmente sair do projeto. E ele também recebe pelo projeto. Então a gente não pode ser ingênuo, ao meu ver, nessa parte. E o estágio não, simplesmente no estágio você pode ir observar a aula e ficar sentado, que é muito diferente de você dar uma aula. Deixa eu ver, eu acho que não estágio, eu não lembro, realmente eu não lembro, foram os projetos do PIBID que me proporcionaram da aula. Acho que é isso. Muito bom, concordo com tudo que você falou. A Ana voltou aí, que bom. Tá tudo bem por aí? Gente, mas já vai dando nosso horário, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né? Então, queria agradecer por todo mundo que está presente, agradecer ao Léo, a Ana, todo mundo da UEL que gravou os vídeos. A gente segue forte com as matérias de estágio, com residência pedagógica, todos muito problemáticos que a gente pode discutir, né? Mas seguimos na licenciatura. Pode fazer... Quem falou que queria fazer um comentário? Pode fazer, Rena. Eu queria agradecer o Alan, da UFABC, que fez a ponte minha com a Ana. Tô com saudade de você, garota. E, Ana, obrigada por ter topado. Obrigada a todo mundo da UEL que gravou o vídeo. E obrigado ao Léo, que aceitou o convite para mediar. E agradecer essa comissão maravilhosa que está fazendo um esforço terrível nos últimos meses para que esse evento acontecesse. Eu que agradeço, gente. Foi, assim, uma experiência ótima. Alguns contratempos agora, mas foi ótimo, assim, ouvir a fala de vocês e essa última fala aqui do Leonardo, assim, me contemplou bastante. De verdade. Obrigada, Ana, também. Também fui contemplada pela fala. Bom, gente, só para, então, caminhar para o encerramento, para não esquecerem que hoje a gente tem o último dia do minicurso com a professora Nima, da Faculdade de Educação da Unicamp, e olhem só o tema do minicurso, se você não colou até agora, ainda dá tempo, apareça nesse último dia. O tema é Professoras e Professores em Formação. É possível uma licenciatura como parte dos processos de descolonização das mentes? Então, tá muito bom esse minicurso com o Hudson também, que também está na organização da quinzena. A Grazi falou aqui que é para levar lencinho, levem mesmo. Então é isso, estão todos convidados e amanhã a gente tem o último dia do nosso evento. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, também se inscreve para receber as notificações de todas as mesas. E é isso, gente. Um bom dia para todo mundo. Obrigada para todo mundo que ficou até aqui.